Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías capítulo 53, versículo 3. Bem, esse texto aqui fala sobre o aparecimento do Messias, que viria na plenitude dos tempos. Bem, aqui o profeta Isaías, ele fala que apesar do Messias ser um descendente de Davi, né, um legítimo herdeiro ao trono de Davi, ele seria desprezado. Né? Então, apesar dessa advertência do profeta, nós podemos ver através da história que nada mudou. Verdadeiramente o povo iria desprezar o Salvador. Por quê? Porque ele não viria ali para satisfazer a expectativa do povo Israel, que era o quê? Que o Messias ele fosse um líder político, ele estabelecesse ali o seu reino contra o Império Romano, que estava dominando naquele tempo. Então, quando o Messias ele apareceu e ele veio trazer, né, a proposta de Deus, que era salvar o homem que havia caído e que não se justificava através das obras da lei, veio salvar primeiramente os judeus e depois os gentios, eles não aceitaram. Então aqui diz que ele foi desprezado, rejeitado, até que as pessoas escondiam dele o rosto. É interessante perceber aqui nesse texto que o ser humano, ele constantemente ele é movido pela aparência. Porque algo não corresponde com as suas vaidades, com seus anseios pessoais. O ser humano passa a desprezar. E muitas vezes acabam desprezando aqueles que de Deus nos são enviados. E através desse texto nós precisamos reconhecer isso e buscar verdadeiramente aquilo que está no cerne da palavra de Deus. Não nos movermos e principalmente mover os nossos olhos naquilo que é aparente, naquilo que diz ser, mas não é. Naquilo que diz até ser algo que vem da parte de Deus, mas não é. Porque precisa estar aqui, falando sobre a palavra da forma como ela é. Muitas vezes nós desprezamos os ensinos genuínos do Evangelho, da palavra de Deus, para ouvir coisas que falam sobre vaidade, sobre o ego humano. E acabamos desprezando a palavra de Deus na sua essência. Né? E como que nós fugimos disso? É aquilo que diz em Mateus capítulo 10. Né? Como que nós podemos fazer para não desprezar o Messias? É confessando o seu nome. Aqui diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, essa atitude aqui faz que não venhamos a ficar no meio desse grupo daqueles que desprezam o Salvador, o Redentor, que desprezam as realidades da palavra de Deus.
daqueles que desprezam aqueles que verdadeiramente são enviados por Deus. O confessar o Senhor faz com que venhamos a ser salvos e por Ele também ser reconhecidos. Então, que não venhamos a seguir, o exemplo do povo de Israel. Que os gentios venham receber com alegria esse presente da salvação, para que não venha acontecer aquilo que ele diz, que ele disse aqui: negar o nosso nome diante de Deus e diante dos homens. Amém.